Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês. Mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à terça-feira, que tem como título O Juízo Chegou. Estamos falando aí sobre o Santuário Celestial, mas também estamos comentando sobre a fase do juízo, que é a primeira, o juízo investigativo. E é interessante que Daniel, como Apocalipse, fala de juízo. A lição nos traz aí o texto de Daniel, no capítulo 7, versículo 9 e 10, e Apocalipse 14, versos 6 e 7, logo ali no início das mensagens angelicais. Então, as duas mensagens falam sobre juízo. Em Daniel, que sentou-se o ancião, abriu-se os livros, e também Apocalipse 14, que diz que é chegada a hora do juízo. O interessante é que essa chegada à hora do juízo, que o juiz existe, é fundamental para nós porque precisamos entender que passaremos por esse julgamento. Um julgamento no qual, inicialmente, é para nos mostrar as falhas e assim podermos corrigir. Essa é a fase que estamos agora do investigativo, onde, quando entendemos que Deus nos ama e precisamos deixar a nossa vida de erro para fazer aquilo que agrada ao Senhor, uma decisão que é revelada em Sua palavra, ao colocarmos para nós, a Bíblia nos mostrar as falhas que temos e que precisamos corrigir com o poder de Deus. Jesus chamou a atenção de seus ouvintes para o juízo futuro, quando ele disse: as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferirem, no texto de Mateus, capítulo 12, 36. Também há um texto que fala sobre juízo, que é Eclesiastes, que diz: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja mal. Eclesiastes 12, verso 14. Todas as obras, então, virão aí à tona diante do juiz. A lição de hoje até que trouxe mais perguntas. Então, a segunda pergunta aí que traz é: lê Apocalipse 22, 10 a 12. Quando Jesus voltará, qual será o destino de toda a humanidade? Que declaração foi feita por João? Jesus então dará a cada um segundo a sua recompensa. É o que diz nessa seção, principalmente o verso 12. Quando Jesus voltar, aqueles que praticaram, por isso que o texto até diz no início: continue injusto praticando injustiça, continue o santo praticando a santidade, porque é uma questão individual, que temos que escolher buscar o Senhor. E muitos escolhem o caminho mau, o caminho da destruição, e assim receberão também a recompensa, na qual muitos acham que não merece, mas todo que planta, colhe. Então, quem planta discórdia, o mal, colherá então o juízo no final, aquele juízo de fogo que descerá sobre os ímpios. A última pergunta é Mateus 25, de 1 a 13. Por que Jesus se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes? Até onde eu entendi, essa é a parábola das 10 virgens, e os dois grupos é os nécios e o prudente. Jesus se relaciona com ambos porque ambos fazem escolhas, e nós podemos fazer a escolha de se preparar ou viver relaxadamente, ao ponto de dormirmos em meio ao pecado e achar que não há problema nenhum. Já viu que alguns têm feito essa decisão? Achado que não é errado beber, roubar, se prostituir. Você vê que antigamente, quando falava de prostituição, era algo terrível. E hoje em dia é comum ver meninas vendendo fotos, vídeos do seu corpo, tendo relação sexual. E para alguns isso é até emprego. Então você vê que a prostituição tomou um outro patamar. Muitas mulheres e homens se entregando aos vícios e também exposição do seu próprio corpo por meio da internet, se vendendo a qualquer preço, porque gerando aí na quantidade, achando que isso é viver. Então precisamos, queridos, escolher o que é certo, fazer o que agrada ao Senhor e nos lembrar dessa concupiscência deste mundo, da soberba da vida que só traz destruição. A lição traz um texto de Ellen White do livro Grande Conflito, que diz assim: quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo da graça. Precisamos entender, queridos, que quem não aceita Cristo já escolheu o lado.
Porque se temos Cristo, temos a vida. Mas se não escolhemos a Ele, já escolhemos o caminho de morte. Então, para aqueles que estão no caminho da vida de Cristo, precisa permanecer praticando obras de justiça e deixando o Espírito Santo influenciar e transformar a vida. Que esse seja o meu, o seu caso. Possamos decidir ao lado do Senhor. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo que veio participar do estudo da lição. Que a tua graça e poder esteja sobre eles. Nos dê um ótimo dia em tua presença, mas também nos dá a certeza da salvação e o preparo necessário para a salvação eterna em Cristo Jesus. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau. E até amanhã aqui no mesmo canal.